Meus amados, meus queridos, estamos aí novamente. Conto com a sua ajuda, que eu não sou dono da verdade. Bom? Meu nome é Paulo Barbosa de Souza. Já fiz 6 vídeos sobre esse tema. Bom, fui membro da Igreja Batista há vários anos. Trabalhei no Centro de Pesquisa Religiosa em Teresópolis por alguns anos, CPR. Hoje considero cristão livre. Congrego domiciliarmente aqui em Santa Cruz, em várias casas onde nós se reunimos, como antigamente, né? E tenho formações de terceiro grau. Fiz um semináriozinho, um seminário bom, né? Betel. Fiz outros cursos também. Mas isso não me credencia nada, que não faz muita diferença para entender o texto bíblico. Eu tenho dito que seminário não estuda a Bíblia, estuda vários livros, mais de 36 matérias, mas não estuda a Bíblia. Raramente. Certo? Então, o meu tema continua sendo procurar se tem base bíblica para existir pastor hoje. Já examinamos vários textos, certo? Eu, Paulo Barbosa de Souza, pelo menos não encontrei. Encontrei sim. Mulher tendo a mesma função do pastor, que diz pastor hoje, né? Mulher cuidando de igreja, ou fazendo supervisão, ou serva de igreja. Está lá em João. Vamos ver aqui. Está em... Vamos ver. Está em 2 João. Segunda Epístola de João. Vamos ver aqui como é que está aqui. Se é realmente isso que eu entendi. Bom, diz que mulher não pode ser pastora, mas eu vi aqui que mulher exerce a mesma função de um pastor. Certo? Como Jesus disse que não há exceção de pessoa, então aqui está uma prova. Vou dar uma lida aqui, ó. A senhora eleita e seus filhos, aos quais amo na verdade, não apenas eu, mas também todos aqueles que têm conhecido a verdade. Uma carta, uma senhora. Certo? Certo? Ela tem filhos crentes, que é uma das exigências que nós vimos lá para os anciões, né? E no versículo 5 está assim, ó. E agora rogo-te, senhora. Rogo-te, senhora. É uma senhora. Não como escrevendo um novo mandamento. Para ti. Para uma senhora. Aí. Mas aquele que desde o princípio tivemos. Que nós amemos uns aos outros. Vendo agora? Vendo prova aqui.
Nem só nessa carta, mas tem várias mulheres sendo responsáveis ou cuidando de igreja. Certo? Aqui no versículo 10, hoje, o pastor traz essa função para ele. Olha que está aqui isso aqui. Se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina, não recebeis em vossa casa, nem tampouco saudeis. Então ela tem condições de reconhecer uma falsa doutrina. Por isso que eu falo, é atribuição nossa. É? Então, a igreja era na casa dela. Ela tinha condições de perceber um doutrino verdadeiro, um doutrino falso, uma heresia. Certo? Tudo aqui. Não recebei em vossa casa. Em vários textos na Bíblia, aqui no final da carta, igreja está na casa da irmã Febe. Certo? Várias. Entendeu agora? E encontrei também ancião, idoso, cuidando de igreja. Várias partes na Bíblia. Em Atos capítulo 20, nós já lemos aqui, encontramos lá. Sem nenhuma conotação de autoridade, líder espiritual. Certo? Porque nós já lemos aqui, em Mateus capítulo 20, que não existe líder entre nós cristãos. Está bem claro lá. Certo? Lá está assim. Lá fora você tinha autoridade. Um mandava no outro, sobre o outro. Aqui, entre vós, não tem. Todos nós somos irmãos. Entendeu agora? Já citei até o exemplo da formiga, né? Até que um preguiçoso que não tem líder e faz as suas provisões, certo? Então, são coisas que vai nos abrir na mente. Mateus 23. A ninguém na terra chameis pastor. Há um só pastor que está no céu. Rabi, mestre, pastor, apóstolo, papa, reverendo, qualquer título de autoridade não tem base bíblica. Haja visto que a palavra pastor, quem estudou um pouquinho de história, descobre que ela foi inserida na época da Reforma. Certo? Começou a chamar o homem de pastor. Tudo bem? Então, meu filho, outra coisa importante também, que eu não tenho a pretensão de derrubar pastor, certo? De religião, que isso tem que existir. Eu não tenho essa pretensão. Eu quero expor simplesmente meu entendimento do texto. Certo? Então, de antemão, peço desculpa, perdão, os pastores, meus amigos. Não pensem em processar. Está na sua Bíblia, na nossa Bíblia, lá em Corinto. O cristão não pode processar o outro. Certo? Exemplo do apóstolo Paulo.
Quantas vezes ele foi caluniado e ele processou alguém? Simplesmente ele foi aos tribunais para se defender. Certo? O cristão que fica falando que vai processar outro é um mau sinal. É um mau sinal. Põe em dúvida se ele conhece as escrituras ou se é um salvo de verdade. Tudo bem? Eu baseei essa pretensão minha, está lá em João, 1 João 2,27. Vamos ver o que está aqui? 1 João 2,27. Vou ler aqui. Vamos ler junto. João 2,27. Ó. Vamos ler o 26. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Olha. Ligado a se livrar daquele que vos engana. Como é que vai se livrar? Ó. Porém, a unção que vós recebeste dele permanece convosco. E não tendes necessidade de que a homem algum vos ensine, certo? Mas com a mesma unção, vos ensine toda a verdade. Esse ensino, ele tem confirmação em outros textos bíblicos. O irmão disse para mim assim, Paulo, mas está lá em Mateus que nós somos ensinador. Lá em Mateus está escrito. E de ensinar. Então nós somos professor do não cristão. Certo? Mas tem que ensinar. Eu costumo falar para vocês que as traduções têm esse problema. Então eu uso a Bíblia, o meu texto aqui, é King James, mas a Bíblia, a CF também é boa. Eu tenho um material aqui que fala do Supremo da King James, da NVI, que muitos pastores gostam. Isso dá para entender aqui, ó. Aqui está escrito assim. A NVI tem problema assim, ó. A divindade, Senhor Jesus, não lança dúvida. Só a morte do cara na cruz, lança dúvida. Expiação, somente através do seu sangue, lança dúvida. Trindade. Inspiração da Bíblia, lança dúvida. Doutrina da salvação, lança dúvidas. Certo? Então eu uso aqui a King James 1611. Certo? Mas tem várias traduções da Bíblia, né? As corrigidas, as atualizadas, tudo tem problema. A não ser a Almeida Fiel, ACF. Almeida Corrigida Fiel. Bom, então vamos prosseguir. Vamos abrir a nossa mente. Não vamos chegar para o texto como um religioso, mas com a mente aberta, né? Com oração, exercitar a mente, como eu já falei, nós temos que fazer exercício da nossa mente. Ler pensando, que ler sem refletir é comer sem digerir. E fazendo pergunta ao texto. É uma maneira de você entender, né? E entrar na mente do autor, do escritor, tentar na mente do que ele está pensando. Certo? E o texto para hoje é o texto polêmico. É o texto que me deu mais trabalho. É o texto que os pastores usam mais. Certo? É que é Efésios 4:11. E foi o único texto da Bíblia que eu encontrei a palavra pastor. Eu tenho aqui o grego recepto, né?
e onde aparece a palavra palmen, pastor, né? Lá em Hebreus, capítulo 13, onde o pastor, tem Bíblia que diz pastor, mas no texto recebe está governo, certo? Então não encontramos a palavra pastor, exceto aqui em Efésios 4:11. Mas eu costumo dizer o seguinte, não dizer não, que é uma verdade, você não pode ler um texto fora do contexto. Então eu vou ler alguns capítulos antes, apesar de ter lido toda a carta, né? Mas eu não vou isolar 11, capítulo 4:11 dos textos da carta, certo? Então tá aqui, ó. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1, depois o versículo 13, 14, 15, 16, 17. No capítulo 3, no capítulo 2, vamos ler 19 e 20. No capítulo 3, vamos ler 9 e 10. Certo? E mesmo no capítulo 3, vamos ler depois o 18 e 19. E finalmente, o capítulo 4:11. 4:11, versículo 1. Para o vídeo ficar muito longo, eu vou deixar o resto para outro vídeo. Vou dividir agora duas partes, tá bom? Mas antes, vamos fazer aqui um exercício mental, certo? Um raciocínio lógico, que ajuda muito também. Um raciocínio lógico aqui da Bíblia, certo? Eu vou dizer o seguinte. Se tinha pastor na igreja de Éfeso, então por que a carta foi dirigida aos crentes? Eu tinha uma pergunta. Se a Bíblia mostra que se tinha pastor na igreja de Éfeso, por que a carta foi dirigida aos cristãos? Como está aqui escrito assim, ó. Isso é uma introdução, tá bom? Para abrir a mente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, os fiéis em Cristo Jesus. Lá tem dois grupos. Os judeus messiânicos, que são os santos, e, está adicionando, os fiéis em Cristo Jesus. E o resto da carta, ela vai ter sempre em mente essas duas correntes, né? Os judeus messiânicos e os cristãos gentios convertidos. Paulo tem um capítulo aqui que ele resolve esse problema, certo? Então, é uma coisa a pensar, né? Bom, para mim, né? É que eu gosto de pensar, né? Eu tenho um amigo que me ensinou isso, né? Vamos brincar de pensar? Tu tem que pensar, né? Mas eu acho um pouco estranho, né? Para mim, na minha cabeça, eu sei se eu estou pensando certo, né? Agora outra pergunta. Se já existia há uns 10 anos, na época da carta, a igreja tinha uns 10 anos. Por que a carta não fala de nenhum pastor? Já há 10 anos. Sabia disso? Parece que no ano 50 foi fundada a igreja. O apóstolo Paulo teve lá na sua terceira viagem. E a carta, mais ou menos, nos anos 60, 10 anos. Olha que período. Porque lá no capítulo 3, alguns interpretam que a igreja está sendo edificada. Eu entendi aqui que a igreja foi edificada lá em Efésios. Certo? 10 anos. Você leva 10 anos para edificar uma igreja? O que você acha? A igreja foi edificada. O que está sendo edificado somos nós.
Nós somos edificados e juntando o corpo, para o aumento do corpo. Certo? Isso aqui também mexe com o meu raciocínio, né? Não cita ali nenhum pastor na Bíblia. Pastor fulano de tal, pastor Beltrano, pastor Cicrano. Outra pergunta. Se a igreja já existia lá há 10 anos, por que quem cuidava da igreja lá de Efésio era um ancião, um idoso? Eu bato na tecla, a igreja detesta idoso. Não, não é só a igreja não, né? Certo. Os idosos vão ficando idosos, as igrejas vão abandonando. Então tá aqui, ó. Porque a carta, quem cuidava lá, está lá em Atos 20, 27. Né? Somos anciões da igreja de Éfeso. Anciões, não fala pastor. A Bíblia não tem isso, até hoje eu não encontrei. Só esse título foi dado só a Jesus. Quem quiser substituir Jesus aqui na Terra é o anticristo, que está no lugar dele. Bom, passa na mente do irmão Paulo Barbosa de Souza. Certo? Quero que você me acompanhe e você vai raciocinando também. Você é responsável pelo seu raciocínio. Deus te deu um raciocínio. Não sei que a pessoa tem problema mental, né? Mas um raciocínio perfeito, quando você começa a raciocinar, a mente vai se abrindo. Sua mente não aceita contradições, confusões, certo? Outra pergunta aqui, para mim pensar. Se a igreja de Éfeso já existia há 10 anos, e era ancião em Atos 20, e não há nenhum pastor. Poxa, interessante. Eu vou explicar aqui, mais à frente, uma coisa também que vai pensar, fazer a gente pensar. Mas antes, primeiro, vou dizer aqui uma coisinha interessante. Por que o pastor, hoje, quando lê esse texto, pratica um anacronismo bíblico? Quer dizer, o texto está bem claro que está falando lá há milhares de anos atrás, falando dos judeus messiânicos e dos gentios. Não está falando para mim. Mas o pastor lê e faz a aplicação atual para ele. Certo? Tudo bem até aí. Vamos ver se tem sentido. Que a Bíblia ela foi escrita para nos inspirar, redarguir, exortar. Para isso, né? Mas tem texto na Bíblia que ele não saiu de norma. Como fosse um ensinamento para você aplicar. Que foi aplicado naquela época. Não é norma, né? É um acontecimento. Então ela serve para nos exortar, corrigir. Que a igreja foi fundada. Nós somos... Quando a gente recebe Jesus, a gente recebe e somos ligados ao fundamento que foi feito pelos apóstolos. Nós somos edificados para agregar o fundamento. Mas eu não posso repetir aquele fundamento. Certo? Repetir. A igreja foi fundada lá. E eu tenho que fundar. Que a igreja tijolo, quando for fundar uma igreja de tijolo, é uma fundação de uma igreja. Que não é, você vai entender aqui que igreja, eclésia, é uma reunião. Ou o corpo de Cristo. Olha aqui. Olha que interessante. Se o pastor Efésios 4 aplica lá a igreja de hoje, e lá é bem claro, os verbos falam daquela pessoa, daquela história, daquele passado.
certo? Que a igreja lá já foi edificada. O crente é edificado quando recebe Jesus, na igreja. A igreja é edificada. E nós somos sendo edificados, nós, moralmente. Mas para a igreja de Cristo, nós já somos edificados. Nós já somos puros, nós somos completos, sem ruga, sem mancha, para Cristo. E minha pergunta é o seguinte: então por que em Atos capítulo 2, versículo 30 e 45, ele não faz um anacronismo, não aplica o que está lá na igreja dele hoje? Mas eu acho uma inconveniência, né? Certo? Então, isso não é conveniência? Quando eu leio o texto lá, quem tinha mais de um imóvel vendia e distribuiu com quem tem necessidade, eles falam que aquele texto é para aquela época. Você não pensa nisso, não? Já pensou nisso? Eu já pensei. Eu já pensei nisso. Que eu me incomodava com a vida, eu tinha umas 6 casas, né? E eu falei, como eu vou pregar numa igreja, no púlpito, e vou ler esse texto tendo 6 casas? Sabe o que eu fiz? Eu desfiz. Eu costumo dizer que é admissível que o cristão ter até 2 casas, né? Simples, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que ser modesto. O cristão não pode ter mansão. Uma na cidade e uma na praia. Que o apóstolo Paulo, ele passava na praia uma época, né? Onde ele foi lá que esqueceu até os livros, né? Os canos, né? A capa, né? Então, ele se invernava em outro lugar. Então é possível, né? É admissível, né? Então, um senhor me falou para mim, eu sou Paulo, na igreja tudo é conveniência. Eu nunca mais esqueci da palavra. Então isso aqui é uma conveniência do pastor. Outra coisa que eu acho também, eu estou lendo só fazendo a gente pensar, né? Outra coisa interessante também, os pastores chamam Timóteo de pastor. Pastor não é Timóteo, pastor não era Timóteo. O Timóteo não era pastor. Era ancião. O apóstolo Paulo falou isso também, né? E o ancião pode exercer a função de um bispo, né? Ele é pastor, a função de um bispo, é uma função, não é um título, né? De bispo. Então tá lá. Mas ele chama o Timóteo de pastor, mas não faz o que o Timóteo fazia. Vamos lá, o que o Timóteo fazia? Segundo Timóteo 4, 5. Aqui, ó. Tá aqui pertinho, né? Segundo Timóteo 4, 5. Eu queria o pastor fazer isso. Eu queria encontrar um pastor na rua, evangelizando de casa em casa, gastando sapato. Um pastor da Igreja da Graça aí, da Vitória em Cristo, andando na rua evangelizando, igual eu faço. Eu já fiz e faço. O apóstolo Paulo fazia, Timóteo fazia, tá aqui. Timóteo, né? 2,44, 2,45. Vamos ver o que está escrito aqui. É 4, versículo 5, né? Essa parte quer dizer que é Timóteo 4, versículo 5. Eu fiz uma confusão aqui, olha. Tu, porém, tô falando de Timóteo. Tu, porém, vigia em todas as coisas. Sofre as aflições. Aqui é sofrer e não botar ninguém na justiça. Faz a obra de um evangelista.
evangelista não é, eu entendo, evangelista não é dom. O pastor coloca como dom para se livrar desse, para ele é um incômodo, né? Já pensou um pastor ir na rua evangelizar? Ó, faz a obra de um evangelista. Tem vários textos na Bíblia que a pessoa era diácono e fazia a obra de evangelista aqui, ó. Faz plena demonstração do teu ministério. Você para demonstrar seu ministério é isso, fazer evangelismo. Eu frequentei uma igreja lá em São Paulo, que todos eram evangelistas. Meus amados, para não ficar longo o vídeo, eu vou dar uma pausazinha e vamos continuar depois, tá bom? Já tem 30 minutos. Eu vou dar uma pausa, vou dar uma descansada, você me promete depois continuar comigo, bom? E tem mais coisas, aqui é apenas a introdução. Mas já está dando para entender que... Estou dando para entender que não tem pastor aqui, nós não encontramos até aqui. Não existe líder religioso para nós. Todos nós somos líderes. Tá bom, querido? Promete? Vamos continuar daqui a pouco. Vou descansar um pouquinho, preparar seu material, seu livro, nós vamos continuar depois, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Um abração, querido. Beijão no coração.